Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. O meu nome é Mário, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UFSCar e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre fungos, certo? Uma aula baseada nesse artigo aqui, Evolução dos Fungos, Principais Adaptações Ecológicas e Transições Evolutivas, beleza? Esse artigo aqui é desses autores, que são fantásticos, maravilhosos, e a gente vai ver um pouquinho por quê. Então, primeiro começar a falar da estrutura do artigo, certo? É importante ressaltar que esse aqui é um artigo de revisão, ou seja, ele vai compilar e vai trabalhar em cima de informações que foram levantadas em outros trabalhos, certo? Esse aqui é um artigo longo, o que é muito legal, né, para quem gosta de estudar fungos, mas para os propósitos dessa aula eu tive que simplificar e resumir bastante coisa. Bom, e esse artigo ele vai tratar de três pontos principais. Primeiro, do surgimento dos fungos, depois do processo de terrestrialização, né, de como eles foram do ambiente, eles surgiram para o ambiente terrestre, e por último, vai discutir diferentes relações ecológicas que os fungos têm com outros organismos e estilos de vida para os quais eles foram se adaptando. Bom, então, para começo de conversa, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho da filogenia dos fungos, certo? A gente costuma pensar nos fungos como um negócio que brota do chão, que parece com uma planta, mas na verdade os fungos eles são super geneticamente próximos da gente, certo? Junto conosco e com mais alguns eucariontos unicelulares, eles formam um braço da árvore evolutiva chamado opistoconta, certo? E o que define esse braço evolutivo é que todos os membros dos opistoconta têm as células com um flagelo posterior, certo? É isso que significa o pistoconta, flagelo atrás. Só que é interessante notar que esse flagelo foi perdido em alguns grupos, né? Então a maioria das nossas células não tem flagelos, a maioria dos fungos não tem mais flagelos, só que essa característica, mesmo tendo sido perdida, continua agrupando todo mundo nesse grupo, certo? Nesse braço da árvore evolutiva. E aqui eu trouxe uma coisa só para ilustrar um pouquinho esse ponto melhor. Aqui em cima, certo? As figuras A, B, C e D, a gente tem uma ilustração das células reprodutivas de fungos que vivem hoje, mas que a ciência acredita que sejam mais próximos dos fungos ancestrais, certo? Que sejam parecidos com os primeiros fungos. E a segunda imagem temos uma célula reprodutiva humana. Qualquer semelhança é mera evolução. Então, um ponto-chave que eu acho importante a gente ressaltar antes da gente entrar no artigo propriamente dito é que os fungos, eles são muito mais do que mofo, certo? A gente vê eles, acha que é só um mofinho crescendo na laranja, um mofo na parede, mas eles são muito mais do que só isso, né? Inclusive, o estilo de vida de mofo, que é o que a gente costuma associar aos fungos, ele não é ancestral, certo? Ele não foi uma invenção dos primeiros fungos. Ele foi uma novidade muito importante que surgiu, mas ele foi uma novidade, certo? Os fungos, eles têm altíssima diversidade, eles conseguem ter diferentes estilos de vida. E muito disso é por conta do que eu, pelo menos, considero como sendo a arma-chave deles, que é a bioquímica extremamente poderosa. Então, os fungos, eles são capazes não só de inventar compostos bioquímicos novos que eles precisam para fazer as coisas que eles precisam fazer, né? Quanto produzir esses compostos em grande quantidade com uma grande eficiência. Então eu gosto de brincar que os fungos são ao mesmo tempo cientistas, né, engenheiros químicos e grandes fábricas bioquímicas super eficientes. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da origem dos fungos, certo? Primeiramente, os fungos eles vão surgir, ó. Isso aqui é uma escala do tempo geológico da Terra, certo? Então, aqui atrás foi a formação do planeta e aqui em cima é o momento atual. Então, os fungos, eles surgem mais ou menos aqui, certo? Perto da marca de 1,5 bilhões de anos atrás, o que é muito tempo, certo? A gente vê que eles surgem no começo da existência de vida multicelular. Eles são formas de vida muito, muito, muito antigas. E o que é interessante é que os fungos todos derivam de um ancestral aquático. Então, apesar da gente costumar associar fungo com o ambiente terrestre, seja o seu jardim quanto a sua parede, eles surgem na água. E os fungos terrestres, eles formam uma linhagem única, certo? Então isso pra gente é um indicador importante de que os fungos surgiram na água. Porque se você tem várias linhagens de fungos aquáticos e só uma linhagem de fungos terrestres, certo? Se a gente for pelo que parece mais simples, né? O princípio da navalha de Ockham, faz mais sentido que os fungos tenham surgido na água e alguns tenham ido pra terra, que foi o que provavelmente aconteceu. Os fungos ancestrais, os primeiros fungos, eles provavelmente eram parasitoides de microalgas. Ou seja, eles viviam parte do ciclo de vida como formas livres, certo? Que seria mais ou menos essa carinha aqui.
e parte do estilo de vida dentro de algas, ok? Essa imagem aqui. Nossa, mas como assim a gente tem imagens desses primeiros fungos? Bom, obviamente esses fungos aqui não são os fungos que viveram há 1,5 bilhões de anos atrás. Eles são fungos vivos hoje que a gente considera como sendo muito parecidos com esse estilo de vida ancestral, certo? São os fungos conhecidos como afélida. Bom, então aqui a gente vai entrar no segundo ponto importante que o artigo fala, do processo de terrestrialização dos fungos. E é importante a gente ressaltar que esse processo ele tem grande importância porque junto com ele vão acontecer duas novidades evolutivas importantes. Primeiro, o crescimento hifal, que a gente já vai discutir um pouquinho melhor, e a perda de flagelo, certo? Então, como eu falei, os fungos que vão para a Terra, eles perdem o flagelo. Bom, existem três grandes hipóteses para como esse processo aconteceu. E cada hipótese é mediada por um substrato diferente, certo? Temos a hipótese verde, a marrom e a branca. E depois desse processo, acontece uma grande explosão em diversidade. Os fungos eles realmente vão se tornar os organismos super importantes que eles são hoje só depois que eles chegam para o ambiente terrestre. Então, a primeira hipótese disso, de como esse processo aconteceu, é chamada de hipótese verde, porque o substrato-chave são plantas terrestres, certo? Então, essa hipótese, ela defende a ideia de que os fungos coevoluíram com plantas terrestres. Então, enquanto as plantas estavam conquistando o ambiente terrestre, os fungos estavam junto, agindo como se fosse numa parceria, os dois se ajudando e, né, evoluindo juntamente. Por isso, coevolução. E que esse processo de um teria dependido, né, também do outro fazendo esse processo. Nenhum dos dois teria conseguido fazer esse salto sozinho. E as evidências que a gente tem disso são, primeiro, que os fungos estavam sim presentes durante a terrestrialização das plantas, então eles estavam lá, e além disso a gente tem evidências de uma coisa chamada transferência horizontal de genes. Ou seja, duas plantas antigas, pré-históricas, né, ou melhor, as descendentes delas, que a gente consegue analisar melhor o genoma, elas têm evidências de que alguma coisa carregou genes de uma planta para outra, sendo que seriam duas plantas que normalmente não conseguiriam fazer essa ponte sozinhas. E em plantas modernas, fungos fazem isso, eles são capazes de fazer essa transferência de genes. Então, né, como eles estavam presentes e como essa evidência genética estava lá, isso aponta, né, são fortes evidências de que esse processo teria acontecido. A segunda hipótese é chamada de hipótese marrom, porque ela tem como substrato-chave o solo, certo? Não o solo propriamente dito, mas comunidades microbianas que viviam no protossolo terrestre, né, nos princípios do que seria o solo. E o que é interessante é que essa hipótese pressupõe uma diversificação em duas linhagens, né, enquanto esse processo estava acontecendo. Uma linhagem foi dar origem aos fungos modernos, e uma outra linhagem era uma linhagem de parasitas de protistas, que seriam os mais abundantes durante esse período. As evidências que a gente tem, infelizmente, para essa hipótese não são muito fortes, certo? Elas são evidências fósseis. Evidências de que existiam protistas nesse protossolo e que muito provavelmente existiam fungos que parasitavam esses protistas. Agora, o que a gente não tem são evidências de que o salto para a Terra foi mediado por essa relação. Pode ser que foi uma das outras hipóteses e que esse parasitismo surgiu depois, certo? A próxima hipótese que a gente tem é a hipótese branca. E a hipótese branca pressupõe o gelo como facilitador dessa transição. A gente costuma pensar que o frio ele é muito ruim para micro-organismos. Afinal, a gente guarda a comida na geladeira para ela não estragar. Mas, na verdade, a gente tem uma diversidade surpreendentemente grande de fungos em ambientes frios. E outro ponto interessante é que a transição evolutiva, certo? As mudanças genéticas necessárias, as adaptações, né? Para um micro-organismo poder passar do ambiente mais morno para sobreviver em ambiente frio, são relativamente fáceis de acontecer. De novo, em micro-organismos, certo? E a gente tem evidências disso acontecendo hoje em dia, com os micro-organismos modernos. Bom, que evidências temos de que essa hipótese, né, poderia ter sido o que de fato aconteceu? Elas são, na verdade, principalmente circunstanciais, certo? Durante o período de terrestrialização dos fungos, que foi mais ou menos aqui, a Terra estava passando por um período geológico chamado de criogeniano, que também é conhecido como Terra de Bola de Neve, que foi um período glacial muito intenso em que o planeta inteiro estava congelado. Ou seja, que essa interface entre o ambiente aquático, onde os fungos surgiram, e o ambiente terrestre, onde eles, né, passaram a existir, foi meio que mediada pelo gelo. O gelo, uma hora é água no ambiente aquático, uma hora ele vira sólido no ambiente terrestre. Então, isso é uma hipótese de como esse processo poderia ter acontecido.
Bom, aqui eu acho importante a gente falar um pouquinho desse grande salto que foi para os fungos a conquista do ambiente terrestre. E isso foi muito importante, principalmente porque veio acompanhado do que eu considero a novidade evolutiva mais importante dos fungos. A segunda parte do segredo do sucesso deles, né? Junto com todo aquele potencial bioquímico, que são as hifas. A gente vê aqui nessa figura, eu trouxe uma foto do que seriam hifas, certo? Então, hifas são estruturas que os fungos filamentosos, certo? Alguns fungos não fazem isso, mas da maioria dos fungos que a gente vê por aí, estruturas compridas e longilíneas, que são feitas, na verdade, de várias células. Essas coisas aqui que parecem raízes ou ramos, na verdade, são várias células de fungos enfileiradas, uma em frente à outra. E não só as células individuais crescem longitudinalmente, como elas também se reproduzem nesse sentido. E esse tipo de estrutura permite que o fungo vá formando uma matriz que vai se crescendo e emaranhando por dentro do substrato, maximizando a interface do fungo com o substrato, certo? Aumentando a área de contato. Isso é muito importante, primeiro, por captação de recursos, porque os fungos, obviamente, precisam de recursos para crescer. Enquanto mais interface com o substrato, mais recursos eles conseguem extrair. E para fazer esse crescimento, para conseguir não só crescer, mas também absorver o substrato, eles combinam duas armas poderosíssimas, certo? Então, estresse mecânico e ataque químico. Então, eu falei que as células dos fungos são compridas e finas, e elas crescem nesse sentido. Quando elas estão crescendo nesse sentido, principalmente por pressão hidrostática, certo? Trazer água para dentro da célula para ela inchar, isso, se você considerar ramos muito compridos de hifas, que é o que os fungos formam, na ponta dessa hifa final, né, onde ele está tendo contato com o substrato, você tem uma pressão muito grande, que está sob uma área muito pequena. Então, apesar de, né, em termos da nossa escala, não ser uma força insignificante, concentrada na área minúscula da ponta de uma hifa, isso é como se fosse uma furadeira de pressão, certo? Uma furadeira de impacto que vai batendo no substrato lentamente. E junto com isso você tem um ataque químico. Então os fungos liberam enzimas que literalmente digerem o substrato. E como a gente vai ver, isso vai desde solo até estruturas vivas, parede, concreto, cimento, alvenaria. Praticamente qualquer coisa eles conseguem atacar usando essa combinação. E aí as enzimas, além de permitir essa escavação do substrato, também vão ajudar os fungos a retirar, certo, recursos, né, nutrientes e energia desse substrato que eles estão escavando. Enfim, quando essa novidade das hifas surge e se combina com todo aquele potencial bioquímico, acontece a grande explosão de diversificação dos fungos. E o que eu considero como a conquista do mundo. A gente vai ver como eles estão em praticamente todos os lugares, certo? E isso indica pra gente o sucesso que essas adaptações trouxeram. Bom, como eu comentei, os fungos eles estão em praticamente todos os ambientes, certo? E aqui eu trago uma frase dos autores que eu achei fantástica. Eles afirmam que fungos são micro-organismos vorazes e capazes de atacar e digerir virtualmente todos os tipos de estruturas vivas. Ou seja, não só os fungos conseguem interagir com vários substratos inertes, certo? Como eles também conseguem interagir com substratos vivos. Isso é muito importante porque permite que os fungos interajam com uma vasta gama de outros organismos. Não é à toa que eles ocupam múltiplos nichos ecológicos, eles ocupam múltiplas funções nos ecossistemas, no meio ambiente. Aqui eu trouxe uma figura para ilustrar um pouquinho esse ponto, que é uma figura do artigo, certo? Que os autores esquematizam alguns tipos de relação que diferentes grupos de fungos formam com diferentes grupos de organismos. E a gente pode ver que eles são a cola de redes de interação muito complexas. Outra frase, afirmação que eu gosto muito sobre fungos, que não é desse artigo, certo? Ela é feita pelo Adarsh e colaboradores. Eles afirmam que fungos são excelentes engenheiros de ecossistemas. Porque quando a gente combina essa capacidade de interagir com quase tudo, com aquele super potencial bioquímico, a gente vai ver como os fungos, na verdade, moldaram os ecossistemas, né, que a gente conhece hoje, certo? Eles são, literalmente, os reis do mundo, responsáveis pelo mundo que a gente conhece. Bom, agora vamos entrar um pouquinho nas relações dos fungos com outros organismos, certo? E os autores começaram com essa aqui, que eu achei muito interessante, porque foi um ponto de vista que eu nunca tinha parado para pensar, mas que eu achei interessantíssimo. Então, quando fungos interagem com outros micro-organismos, para nós, a gente tá vendo
Geralmente nada. Porque essa relação geralmente acontece no solo, vai acontecer na superfície da sua laranja. E pra gente, o fungo é um mofinho, né? Aquela coisinha fofinha que tá ali no chão, ou que quando tá nas nossas costas incomoda, pode estragar as nossas frutas, certo? Mas a gente vê ele como uma coisinha pequena crescendo em outras coisas. Agora, quando a gente para pra pensar na escala dos micro-organismos, certo? Os fungos, eles são competidores muito importantes. Porque quando você pensa no espaço, obviamente todos os organismos eles querem capturar recursos para poder crescer e se reproduzir, certo? É isso que a evolução leva todos nós a fazermos. Bom, esses recursos eles estão dispersos pelo espaço, pelo substrato. E os diferentes micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, eles têm que competir por esses recursos. E para fazer isso, os fungos usam uma estratégia fantástica. Como eles precisam do recurso, lembra? Eles são muito bons em penetrar no substrato, em ocupar espaço. Então o que eles vão fazer é tomar e proteger território para poder garantir para si esses recursos. E eles vão usar para fazer isso, certo? As hifas e o ataque bioquímico para poder crescer por dentro do que quer que seja. Só que ele vai ter que competir com outros micro-organismos. E ele faz isso usando guerra química, certo? Para nós, a penicilina, que é uma molécula produzida por fungos, né? Não só a penicilina, mas outros antibióticos, mas a penicilina foi a primeira. Para nós, ela é uma molécula que literalmente milagrosa, foi uma revolução na medicina, salvou milhões e milhões de vidas ao longo aí da era moderna. Agora, para as bactérias que estão tentando competir pelo substrato, dividindo espaço com os fungos, a penicilina, um ataque de penicilina é como se fosse um ataque de gás mostarda, é um ataque químico muito sério. Bom, aqui a gente vai para a próxima relação que a gente vai discutir, que são as relações entre fungos e animais. E aqui a gente tem uma dualidade de predador e presa muito interessante. Então, às vezes, os fungos, eles são presas, eles são comidas de animais. Bom, primeiramente que eles não fogem, certo? Como outros animais fazem. E comparado com plantas, ou seja, se a gente for comparar a quitina, que é a molécula da estrutura celular dos fungos, com celulose, que é a principal molécula da estrutura celular das plantas, a quitina ela é de mais fácil digestão e ela disponibiliza mais nitrogênio, certo? Inclusive, quitina, caso alguém já tenha ouvido essa palavra e acendeu a luzinha, é exatamente a mesma proteína que está na casca dos insetos, dos camarões, das lagostas, certo? De todos os artrópodes que a gente conhece. Então, olha aí de novo aquela proximidade evolutiva dos fungos com os animais aparecendo. E não só, né, os animais comem fungos, mas alguns cultivam, certo? E animais que não são nós, seres humanos. Por exemplo, formigas, cupins, besouros e até alguns grupos de artrópodes. De gastrópodes. Aqui em cima eu trouxe essa imagem. As formigas elas estão caminhando em cima de uma coisa branquinha. Seria isso um algodão? Não, isso são fungos. As formigas cortadeiras, aquelas que fazem aquelas trilhas carregando pedacinhos de folhas, né? A saúva, por exemplo, eu acho que aqui no Brasil é uma das mais comuns. Aquelas folhas, elas não são alimento para as formigas. Elas levam as folhas para dentro do formigueiro e usam essas folhas para alimentar um fungo. Esse fungo aqui. E é desse fungo que as formigas se alimentam, certo? As formigas inventaram a agricultura muito antes da gente. Bom, e como eu falei, né, essa relação de predador-presa também acontece no outro sentido. Então, os fungos, eles são parasitas muito importantes de animais. De novo, nós seres humanos, por exemplo, muitas pessoas sofrem com micose nas costas, nos dedos. Agora, insetos, eles têm um grande azar nesse sentido. Essa foto que eu trouxe aqui não é uma mariposa punk, uma mariposa de topete, certo? Isso aqui é uma mariposa que foi atacada por um fungo do grupo dos Cordyceps, né? A família Cordycipitaceae. Esse fungo, ele ataca vários artrópodes, né? Como, por exemplo, mariposas, aranhas. Mas eu acho que o mais interessante é a relação dele com formigas. Então, quando um fungo do grupo Cordycipitaceae, né, ataca uma formiga, geralmente é o gênero Ophiocordyceps que faz isso. Até onde eu sei, o Ophiocordyceps unilateralis é a mais comum. Ele ataca a formiga e o fungo ele vai começar a crescer dentro do corpo da formiga, né, como se fosse uma super micose. Só que ele também vai crescer no cérebro da formiga. E usando todo aquele potencial bioquímico, o fungo vai liberar no cérebro da formiga substâncias químicas muito específicas para mudar o comportamento da formiga. Ou seja, ele vai obrigar a formiga, que já está doente, a morrer no lugar que é mais interessante para o fungo. Por quê? Porque depois que a formiga morre, vai sair um cogumelo da nuca dela.
essas coisinhas brancas aqui na mariposa, né? Como eu falei, não são topetes, são pequenos cogumelos. E esse cogumelo que cresce, certo? Vai soltar milhares, milhões de esporos, de minúsculas sementinhas de fungo que podem infectar outras formigas. E aí essa mudança de comportamento que o Cordyceps provoca nas formigas é justamente para que ela morra no lugar que vai ter mais chance possível de espalhar esses esporos. Olha que interessante. Bom, aqui a gente entra na próxima relação que o artigo discute, certo? Que é a dos fungos liquenizados. Apesar desse nome, né, fungos liquenizados, na verdade eles são um conjunto de um fungo com uma alga unicelular, certo? E são dois organismos que juntam os poderes deles para se tornar mais do que a soma das partes. Então, a gente já viu que os fungos, eles são muito capazes de atacar substratos, certo? Praticamente qualquer substrato. E de extrair desse substrato praticamente tudo que ele quiser. Só que para fazer isso, ele tem um grande limitador. Na verdade, dois grandes limitadores. O fungo ele vai precisar de energia para fazer isso, certo? Alguns substratos, eles já provêm essa energia, como por exemplo, a sua laranja e as suas costas. Agora, certos substratos não provêm energia para o fungo. E além de energia, ele precisa de carbono, certo? Porque, de novo, alguns substratos, como a sua laranja e as suas costas, provêm carbono. Outros substratos não. E esse é o superpoder dos fungos liquenizados. Você tem o fungo atacando o substrato e tirando dele nutrientes minerais. E você tem a alga que consegue capturar carbono e energia do sol, certo? Fazendo fotossíntese. Só que a alga, ela tem como grande limitador para crescer a necessidade de nutrientes minerais. E o fungo tem como grande necessidade para crescer a necessidade de carbono e energia. E aí acontece uma troca, certo? O fungo vai tirar dos substratos nutrientes e entregar isso para a alga, e a alga vai fotossintetizar, né? Vai produzir carbono e energia através da luz do sol e vai entregar isso para o fungo. E por conta dessa relação, os fungos liquenizados conseguem crescer em praticamente todos os ambientes terrestres, certo? Eles estão em todos os lugares. Eles cobrem, inclusive, de 6 a 8% da superfície do planeta. Inclusive sendo abundantes em ambientes hostis. Ambientes que, teoricamente, outros organismos não conseguem crescer porque você não tem recursos disponíveis. Então, por exemplo, uma pedra em algum local que tem umidade é um lugar perfeito para um fungo liquenizado crescer. Contanto que tem a luz do sol, né? É por isso que a gente costuma ver ele muito em costas rochosas, em outros lugares em que outras coisas não conseguem crescer. E por conta desse superpoder de crescer em praticamente qualquer lugar, e desse ataque químico e mecânico que o fungo faz no substrato, o fungo liquenizado, na verdade, ele é responsável pela produção inicial de solo, por começar a criar os solos. Então, por causa disso, eles têm um papel biogeoquímico muito importante. Eles atuam como espécies fundadoras, espécies que são as primeiras a chegar num ambiente em que ninguém conseguia viver lá, e começar a tornar esse ambiente um pouco mais acessível para outros organismos, que por sua vez vão tornar cada vez mais acessível para outros organismos, certo? E os fungos liquenizados são sempre os primeiros a chegar. Não sempre, mas na maioria das vezes. Ok, aqui a gente vai entrar no que os autores do artigo chamam de um dos relacionamentos mais íntimos e mais antigos em toda a biosfera, que são as relações entre fungos e plantas, certo? E aqui, de novo, essa relação ela corre numa via de duas mãos, numa relação tanto de parceria quanto de predação, de destruição, certo? Então, pelo lado da parceria, a gente tem as micorrizas. As micorrizas, elas são uma união entre fungos e raízes de plantas que são muito comuns. Né? Não só muito comuns, mas elas são a grande norma entre as plantas. Elas acontecem em mais ou menos 90% das plantas. E cada vez mais tem se percebido, né, tem se teorizado que essa relação ela foi super importante para a terrestrialização das plantas. Que as plantas só conseguem viver no ambiente terrestre do jeito que a gente conhece hoje por conta dessa relação. E uma coisa que foi descoberta recentemente, que agora está começando a ser estudada, são as redes micorrízicas. Porque, bom, cada árvore se relaciona com os seus fungos, certo? Só que se você tem fungos que se relacionam com duas árvores diferentes, agora esses fungos eles começam a atuar como redes de transmissão de recursos. Então, já se sabe que árvores são capazes de dividir tanto nutrientes quanto água por essa rede de conexões fúngicas. E recentemente tem se percebido que essa rede também transporta mensagens, certo? Porque vamos supor, se essa árvore aqui ela é atacada por um besouro, e aí ela começa a produzir moléculas de defesa,
e o fungo leva essas moléculas para essa outra árvore, de repente aqui, essa árvore, que não viu o besouro ainda, sentiu, né, pela percepção bioquímica dela, que tem um risco de ataque de besouro iminente. Então ela por si só também pode começar a produzir moléculas de defesa. Essa relação, essa rede, na verdade, ela ainda é pouco conhecida, certo? Mas ela, como eu falei, vem sido cada vez mais estudada e tem se mostrado um dos campos mais interessantes dessa relação entre fungos e plantas. Mas, né, como eu comentei, essa relação também é uma relação que pode ser destrutiva, certo? Fungos, eles são parasitas de plantas muito importantes. Qualquer agrônomo vai poder te dizer isso. Inclusive atacando tanto tecidos vivos quanto tecidos mortos de plantas vivas. E às vezes atacando tecidos vivos e transformando tecidos vivos em tecidos mortos e depois atacando os tecidos mortos que eles mesmos mataram. Os fungos podem ser parasitas terríveis de plantas. E aqui eu trouxe 2 exemplos muito importantes. Esse aqui é o fungo do Potato Blight, certo? É como se fosse a destruição da batata, a praga da batata. Esse fungo aqui, inclusive, ele provocou uma fome muito séria na Irlanda, que era, durante um período histórico, dependia muito de batata. Esse fungo chegou, começou a exterminar todas as batatas, provocou uma grande fome e um êxodo em massa de irlandeses para todo o resto do mundo. Se não me engano, foi a maior onda de emigração de irlandeses, certo? E foi provocada por um fungo. E além disso, temos as ferrugens, que atacam diversas plantas, né? Principalmente plantas de interesse econômico, e muitos recursos, né? De manpower, de processamento humano e recursos financeiros são destinados em pesquisas científicas para aprender a combater essas ferrugens, porque elas são parasitas muito relevantes do ponto de vista econômico, certo? Bom, e além disso, os fungos têm uma relação muito especial com árvores, né? Na verdade, um certo grupo de fungos decompositores. Porque, assim como todos os outros organismos vivos, árvores morrem. Só que a madeira, ela é um material muito, muito, muito difícil de ser decomposto, certo? Inclusive, essa capacidade de decomposição de madeira, ela, pelo menos com eficiência, né? Ela surgiu só uma vez na natureza. Foi só um grupo de organismos que aprendeu a fazer decomposição de madeira. E esses organismos são fungos, certo? São chamados fungos políporos, né? As orelhas de pau que a gente costuma ver por aí nas florestas, às vezes até na cidade, elas são esses fungos decompositores de madeira. E eles são os únicos organismos que conseguem eficientemente, certo? Porque um professor uma vez me disse que sempre, nunca, único, somente, são palavras complicadas para se usar em biologia, e eu concordo. Então a gente pode dizer que eles são os principais, os grandes responsáveis por decompor plantas, né? Decompor árvores, na verdade. Principalmente a lignina, que é uma molécula que as árvores produzem na madeira e que é muito, 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 muito difícil de ser decomposta. Mas que os fungos conseguem, usando todo aquele potencial bioquímico, transformar em energia e nutrientes para o seu uso próprio. Bom, aqui a gente vai mudar um pouquinho do foco. A gente vai parar de ver relações entre fungos e outros organismos e a gente vai dar uma olhada em estilos de vida diferentes, certo? Esse primeiro aqui eu achei fantástico. Eu quis bater palma. Os fungos realmente têm superpoderes. São os chamados mofos pretos, certo? Os mofos pretos, eles têm 2 grandes características principais. Primeiro, melanização, certo? Eles produzem melanina. Sim, a mesma melanina que nós, seres humanos, produzimos para proteger a gente do sol. Só que eles produzem melanina em muita quantidade. E eles agrupam isso nas células deles com uma concentração muito grande. E eles também são extremotolerantes, ou seja, eles conseguem conviver tranquilamente com condições ambientais que para a maioria dos organismos seriam impensáveis. Como, por exemplo, pH extremo, tanto baixo quanto alto, saturação de sais, dessecamento, extremos de temperatura tanto alto quanto baixo, radiação ionizante, presença de metais pesados e outras toxinas. Incrível, né? Além disso, esses fungos eles têm um metabolismo que é muito energeticamente eficiente. Eles crescem devagar, só que eles conseguem aproveitar praticamente qualquer coisa como fonte de energia. E como mostra muito bem essa aqui imagem, né? E muitas casas por aí, inclusive parede, tinta de parede, cimento de parede, tijolo de parede. Apesar da gente pensar que não existe nenhuma energia aí para ser aproveitada, esses fungos conseguem literalmente tirar a leite de pedra. Bom, e por conta disso, eles vivem em praticamente todos os ambientes, certo? Eles só não são literalmente os reis do planeta,
Porque como eles são, né, têm um crescimento mais lento, eles não competem tão bem contra outros fungos que crescem em ambientes de recursos abundantes, certo? Só que eles conseguem viver em ambientes que a gente não costuma considerar como ambientes em que organismos vivem, como poros de materiais inertes, tipo vidro, cerâmica, aço, concreto, certo? Eles vivem nesses ambientes, eles conseguem tirar recursos, tirar energia. Inclusive, eles são capazes de usar fontes de carbono não ortodoxas, porque lembra, os grandes limitadores para os fungos são carbono e energia. Se eles conseguem tirar energia de parede, eles precisam de carbono também. E pesquisas têm mostrado que esses fungos conseguem extrair carbono de fontes como tolueno, que é um solvente orgânico daqueles que se caem na sua pele e você tem que lavar a mão na hora, e plásticos. Inclusive, eles têm um potencial muito grande para que nós aprendemos, né, para que nós aprendamos um pouco dessa bioquímica deles, para aprender a produzir compostos que destroem plásticos com mais eficiência. E agora vem o que eu acho que é a parte mais legal de todas do artigo. Foram descobertos recentemente fungos que vivem bem em lugares que tem radiação ionizante, certo? Radiação tipo de bomba atômica mesmo. E não só eles vivem bem nessa radiação, como eles aprenderam a fazer fotossíntese com radiação, certo? Obviamente que não exatamente fotossíntese, mas lá na antiga usina de Chernobyl, certo? Na Ucrânia, que teve um acidente com a explosão do reator, aquilo é uma área contaminada com radiação. E foram encontrados fungos crescendo nas paredes de concreto. E, né, ok, agora o que eles usam como fonte de energia, fonte de carbono? Percebeu-se que esses fungos, que são chamados de fungos radiotróficos, comedores de radiação, eles conseguem usar a melanina e a radiação ionizante de um jeito um pouco parecido com o que as plantas fazem com a clorofila e a luz do sol. Ou seja, eles conseguem, não só eles usam a melanina para se proteger da radiação, como eles usam a melanina para transformar a energia da radiação em energia química, fixando carbono da atmosfera, o que resolve os dois principais problemas deles, certo? Conseguem absorver a energia da radiação e conseguem tirar carbono da atmosfera também usando a radiação. Se isso não é um superpoder, eu não sei mais o que é. Bom, e por último, agora a gente vai ver os fungos que são os mais diferentões de todos, certo? São as leveduras que produzem a nossa cerveja, nosso vinho, nossos queijos, certo? Inclusive o combustível do nosso carro. Bom, as leveduras elas são unicelulares, elas deixaram para trás o crescimento na forma de hifas. E elas se reproduzem por brotamento ou fissão. Isso foi um ponto que eu não entrei tanto, mas o sistema reprodutivo dos fungos também é uma coisa extremamente complexa. Imagina como se, em vez de ter dois sexos de seres humanos, né, sexos biológicos, tivessem, sei lá, 30, 40. É mais ou menos isso que os fungos fazem. Bom, as leveduras deixaram isso para trás. Elas se reproduzem por brotamento ou por fissão, certo? Sério, digam se isso aqui não é muito fofo. Uma levedurinha brotando da levedura mãe. E outro ponto interessante delas é que elas têm um metabolismo secundário muito reduzido. O metabolismo secundário é basicamente, são basicamente todas as reações químicas que um organismo faz que não estão ligadas com se reproduzir e capturar energia, que seria o metabolismo primário, certo? As leveduras, como a gente sabe, elas são organismos nesse sentido muito simples. Elas comem açúcar e elas vão soltar CO2 e álcool, certo? Elas têm um metabolismo secundário reduzido. Elas desistiram daquele grande potencial incrível e louco dos fungos de produzir um monte de coisas diferentes. E, além disso, elas têm um genoma muito compacto e que é muito eficiente também, certo? Geralmente o genoma das coisas vivas tem um monte de, como se fossem rascunhos e partes do genoma que não são usados, e das leveduras não. Elas têm um genoma muito compacto, muito pequeno, mas que é muito eficiente. Eu gosto de brincar que elas são fungos minimalistas, certo? Porque elas desistiram de algumas das principais invenções, certo? Evolutivas dos fungos. E apesar disso, elas vivem muito bem, elas encontraram um estilo de vida que funciona muito bem para elas. Principalmente porque elas competem com grande eficiência em ambientes que têm muito estresse osmótico, certo? Porque o formato esférico delas diminui a área de superfície, facilita com que elas se protejam, né, do estresse osmótico que isso gera. E também ambientes com carbono abundante. Que isso é uma coisa importante de leveduras, né? Eu trabalhei um tempo com leveduras em laboratório e se tem uma coisa que gosta muito de carbono, é levedura. Né? Não é à toa que elas crescem bem no mosto da cerveja, né? Em coisas que a gente dá muito açúcar para ela.
E elas estão presentes, né, de novo, não só na nossa cerveja e no álcool do posto, mas em praticamente todos os tipos de solo, inclusive solos frios. Só que o ponto interessante é que elas estão presentes com baixa abundância, ou seja, uma quantidade pequena de indivíduos e alta diversidade. Então, mesmo tendo essa dificuldade de competição, mesmo com abundância baixa, elas ainda conseguem ter uma diversidade genética muito grande, ou seja, elas encontraram o sucesso, do jeito minimalista e diferente delas, mas elas encontraram o sucesso. Bom, pessoal, e aqui a gente vai encerrando o artigo, certo? E a aula também. Então, para as reflexões e conclusões. Então, primeiramente, que apesar da grande importância dos fungos, tanto a importância para os ecossistemas quanto a importância diretamente para nós, eles são pouco estudados. E eles são um dos grupos, na verdade, com maior biodiversidade no planeta, perdem só para insetos. Então ainda há muito, 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 muito para ser estudado e descoberto sobre eles. E os autores defendem uma ideia que eu achei muito interessante, que é uma mudança de abordagem, certo? Eles defendem que nós, né, a comunidade científica, deveríamos usar uma abordagem que leva ao mesmo tempo em consideração aspectos ecológicos, aspectos taxonômicos, certo? Evolutivos, e de habitat. E combinar isso com dados genéticos para formar o que os autores chamam de narrativas. Então, eu acho que é mais fácil exemplificar isso aqui, porque é uma ideia meio abstrata, mas que faz muito sentido. Por exemplo, quando a gente pensa em animais grandes, vamos supor, um leão que vive na savana, a gente consegue imaginar o jeito que ele se relaciona com o ambiente. A gente imagina que ele vai ter que competir com outros predadores, como hienas, por exemplo. A gente imagina os tipos de animais que ele vai conseguir caçar e como animais diferentes vão exigir estratégias de caça diferentes. A gente consegue entender como é a vida, como é o ambiente desse animal, e por conta disso a gente consegue inferir muitas informações importantes sobre o modo de vida dele. E a mesma coisa poderia ser feita para os fungos, certo? Usando essa abordagem ecológica, taxonômica e de habitat, e de novo, levando em consideração a escala em que os fungos vivem, a gente conseguiria produzir essas narrativas. E essas narrativas elas são importantes por dois grandes motivos. Primeiro, porque elas facilitam que a gente levante e teste hipóteses, certo? E é assim que a ciência é feita, assim que a gente faz novas descobertas. E, em segundo lugar, essas narrativas, elas têm o poder de inspirar uma nova geração de micologistas, de estudantes de fungos, que é uma coisa que a gente precisa muito, certo? Quem aí tem interesse em estudar fungos sabe como é difícil, sabe como tem pouca informação. E aqui eu concluo a aula e eu deixo os meus contatos aí para todo mundo. Eu não sou nenhum grande especialista, eu estou no mestrado ainda, mas se tiver alguém que tem interesse em fungos, que queira ou aprender mais sobre o grupo, ou aprender como aprender sobre eles, algumas dicas de referências e tudo mais, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Eu estou sempre feliz em ajudar. Então, queria agradecer a todos que assistiram essa aula, que, né, se interessaram, e eu espero que vocês tenham saído daqui hoje com uma nova admiração por esses organismos tão fantásticos e tão diferentes e tão próximos da gente. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo.